Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 20, versículos 28 e 29. João, capítulo 20, versículos 28 a 29. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos todos repetir esses dois versículos. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse texto, ele está no contexto da realidade da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da nossa reflexão nesta noite, várias coisas que falaremos nesta reflexão. Pela manhã nós não falamos, mas cada vez que nós refletimos sobre a ressurreição de Jesus, sempre tem algo para que possa ser dito. O tema é o seguinte: o ápice da revelação de Deus. Repetindo, o ápice da revelação de Deus. A palavra ápice, em sentido figurado, representa a perfeição. Portanto, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi aquele ponto mais elevado da revelação. E vamos analisar aqui alguns aspectos. O primeiro deles, o túmulo vazio. O túmulo vazio. Mateus, capítulo 28, versículos 6 e 7. Mateus, capítulo 28, versículos 6 e 7. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse: vinde, vede o lugar onde jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que vos tenho dito. Portanto, o túmulo vazio. Mas o ponto alto aqui é o que diz: ressurgiu dos mortos. Ressurgiu dos mortos. Portanto, aqui está mais um indicativo da revelação da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O túmulo vazio. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8, nós vamos encontrar a revelação do apóstolo Paulo, ele falando do significado da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15,
versículos 3 a 8. Vejamos o que é que diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Portanto, nós temos aqui o primeiro significado, a morte de Jesus. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E o apóstolo Paulo continua, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, tudo o que ocorreu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava profetizado no Antigo Testamento. Agora, a partir do versículo 5 de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala das aparições. Aquele que ressuscitou apareceu, e o apóstolo Paulo, ele enumera aqui. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Alguém pode estar se perguntando, quem é Cefas? E aí nós vamos para João, capítulo 1, versículo 42, que diz quem é Cefas, para que não paire nenhuma dúvida. Quem é Cefas? Jesus apareceu a Cefas. Quem é Cefas? João, capítulo 1, versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, diz: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Portanto, Cefas é o apóstolo Pedro, que podemos chamar Simão, podemos chamá-lo de Cefas e podemos chamar de Pedro. E o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Que apareceu a Cefas e depois aos 12. E ele continua: depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. E aí nós queremos destacar a aparição de Jesus para Saulo de Tarso, porque o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Saulo de Tarso, que é Paulo, o apóstolo Paulo. E aí nós vamos destacar como se deu esta aparição. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículo 3 a 5. Iremos destacar essa aparição de Jesus a Saulo de Tarso, que depois foi chamado apóstolo Paulo. Atos, capítulo 9, versículos 3 a 5. Olha o que é que diz. Mas
Seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, ele fala desta aparição, quando ele diz: e por derradeiro de todos apareceu também a mim como a um abortivo. Portanto, nós temos aqui as aparições daquele que ressuscitou dentre os mortos. Em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, Lucas, queremos logo destacar aqui que Lucas, ele é escritor de 2 livros do Novo Testamento. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos. Foi escrito também por Lucas. E veja o que é que Lucas diz aqui. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, prestem bem atenção, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Portanto, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias em seu corpo glorificado antes de subir ao céu, falando a respeito do reino de Deus. E Lucas, ele coloca aqui provas infalíveis. Quem é que pode contestar alguém vivo? Quem é que pode refutar a vida de cada um de nós que está aqui, por exemplo? Quem é que pode refutar? Quem é que pode negar que cada um de nós estamos aqui? Da mesma forma, era impossível refutar a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Como nós vimos hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, pregando no Areópago, em Atenas, na Grécia, ele novamente fala a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. Que varão é esse? Nós vimos pela manhã. Que varão é esse? Jesus Cristo, por meio do
do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, a pregação do Evangelho a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição estava intimamente ligadas. Portanto, nós temos aqui a certeza da ressurreição de Jesus proclamada aos gregos no Areópago pelo apóstolo Paulo. E por último, nós temos as testemunhas da ressurreição de Jesus. E por que nós identificamos aqui e destacamos esse texto? Vejam aí, Atos, capítulo 10, versículos 40 a 41. Atos, capítulo 10, versículos 40 a 41. Veja o que é que o apóstolo Pedro, na pregação, ele diz aí. Atos, capítulo 10, versículos 40 a 41. A este quem Jesus, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e lhe concedeu que se manifestasse, isto é, que aparecesse. E aí veja o que é que ele diz: não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Portanto, durante o período de 40 dias, Jesus, depois de ressuscitado, o que é que o apóstolo Pedro diz aqui como testemunha da ressurreição de Jesus? A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Portanto, nós temos aqui o testemunho do apóstolo Pedro, ele declarando isso a respeito de Jesus depois de ressuscitar. Portanto, a ressurreição de Jesus, podemos dizer que é o ápice, é a perfeição da revelação de Deus. Por que é o ápice da revelação de Deus? Porque a ressurreição de Jesus validou, confirmou, desde o Gênesis até o Apocalipse, que toda a Bíblia, toda a revelação que está na Bíblia é verdadeira e é uma revelação do céu. Se Jesus não tivesse ressuscitado, as palavras dele poderiam ser muito bonitas, mas não haveria esta confirmação de que ele seria o Messias, o ungido, o enviado de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então a ressurreição de Jesus é a perfeição desta revelação de Gênesis a Apocalipse. Então a Bíblia, nós não podemos dividi-la e dizer: eu quero o Antigo Testamento, rejeito o Novo Testamento, ou fico com o Novo Testamento e rejeito o Antigo Testamento. Não, a Bíblia ela é completa na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos que a ressurreição é o ápice da revelação de Deus, nós podemos trocar aí e dizer: Jesus
é a perfeição da revelação de Deus. E nós proclamamos esta perfeição. Nós não somos perfeitos. Perfeito, o único que é Jesus Cristo. Por isso que nós podemos dizer que Ele é a perfeição da revelação de Deus. E um dia, cada um de nós o veremos quando chegar no céu. Não temos a menor sombra de dúvida, porque o propósito de Jesus é nos levar para o céu. O propósito de Jesus é nos levar para o céu. E concluímos aqui com o que disse Tomé. João, capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Vamos todos repetir apenas essa frase, todos. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo coloque essas suas palavras em nossas mentes e em nossos corações. E ao sairmos daqui, possamos ter aprendido mais alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Todos os textos escritos aqui, registrados, e os irmãos, as irmãs, podem verificar em suas Bíblias. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.